Boa noite, pessoal. Pode ir entrando. Hoje eu vou conversar com o Jefferson. Ele vai explicar pra gente como que fica a situação das pessoas que acabam de se converter à Igreja Católica em relação aos sacramentos. Um passo a passo. Vou chamar ele aqui. Vocês podem mandar as suas dúvidas, convidar as pessoas aí que possam se interessar por este assunto, que estão fazendo essa transição aí do protestantismo para a Igreja Católica. Esperar o Jefferson entrar. Bruna, Matheus já estão aqui. Bruna não me chamou hoje, né, Bruna? Esperando o Jefferson aceitar aí o convite. Ele acabou de fazer esse Instagram só para fazer essa live, mas depois ele disse que vai deletar, porque ele não gosta de redes sociais. Eleições? Você está participando das eleições? Oi, boa noite. Estão me escutando bem? Sim, estou. Ok. Eu não vou responder a sua pergunta, Matheus. No privado eu respondo. E qual que foi a pergunta? Pessoal, como que eu me sinto sendo um ditador? Queremos saber. Gente, uma boa noite para vocês. Uma boa noite, Priscila. Ó, Thaisa. Grande Jefferson, sua benção. A Bruna pedindo sua benção. Deixa a benção aí de juízo, Bruna. Pessoal, vamos chegando aí. Hoje nós vamos nos deter em analisar, em aprofundar um pouquinho como que nós faremos para iniciar a nossa caminhada sacramental na igreja. Seja aqueles que são católicos, que estão afastados, porque esta live também servirá para vocês, mas também, principalmente, para aqueles que estão vindo do protestantismo e às vezes se sentem meio que perdidos, chegando agora na igreja, como participar, como receber os sacramentos. Então a Sim, nossa live vai ter muito de direito canônico aqui também. Jefferson me mandou um livro hoje, de tanto que ele tanta coisa que ele preparou para falar. Espero que dê tempo. Se não der, depois a gente faz uma segunda live, porque é muita coisa mesmo. Então, Mas, enfim, vai dar assim. Então, Jefferson, eu entrei agora na igreja, suponhamos. Sou recém-conversa, a igreja. O que que uma pessoa, nesse caso, teria que fazer? A primeira coisa. bom, cada caso é um caso, né? Então, a nossa live eu vou dividir em três partes, né? Num primeiro momento, falar para aqueles que não possuem sequer o batismo. No segundo momento, eu quero falar um pouco a respeito da situação daqueles que são solteiros, daqueles que são solteiros. E no terceiro momento, aqueles que são casados, como proceder para receber os sacramentos, caso você não seja batizado, caso você não tenha feito a primeira comunhão, caso você esteja casado com um protestante, ainda como fazer, como resolver a sua vida. Então, serão esses temas que abordaremos. Bom, o pressuposto de tudo é o seguinte: nós partimos daquilo que São Paulo diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Sendo assim, como que é o batismo ou o que é o batismo, né? O batismo é a porta de entrada na vida da igreja. Então, caso você não seja batizado, a primeira coisa, você sendo solteiro, é procurar
a sua paróquia mais próxima para receber o batismo. Porque, como eu disse, ele é a porta de entrada na vida da igreja. Sem ele, você não pode receber os demais sacramentos. Então, é uma condição sine qua non para você iniciar a sua caminhada. Agora, vamos para o primeiro caso, né? Como que é o batismo? Ou qual é a matéria e a forma do batismo? A matéria e a forma do batismo, eu acho que todo mundo deve saber. A matéria é a água e a fórmula ou forma é aquilo que Nosso Senhor disse no Evangelho de São Mateus, no último versículo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, esta é a forma de ser batizado. Algumas pessoas podem dizer, mas, Jefferson, e se o meu batismo eu não tenho certeza se fui batizado, né? Algumas igrejas pentecostais que têm esse problema de não saber se a fórmula foi correta mesmo. Então, na sua situação, a igreja administra o batismo sob condição. O que é o batismo sob condição? É quando não há uma certeza a respeito do seu batismo. Lembremos da máxima que eu falei agora há pouco. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não existem dois batismos, apenas um único batismo. Então, mesmo se você não for batizado, naquele momento ali que o padre estiver jogando água na sua cabeça, simples, ele vai dizer, fulano de tal, se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas podem dizer assim, mas Jefferson, eu fui batizado por imersão. Não sei, eu acho que você, Thaisa, foi batizada quando criança ainda, não é? Na igreja católica, mas depois eu fui 2 vezes batizada, por piscina, por imersão. Por piscina. Vamos fingir que a Thaisa, ela não tivesse sido batizada quando criança. Vamos fingir que ela foi batizada como adulta, na igreja dela, a antiga denominação, e ela foi batizada por imersão, com a fórmula trinitária. É um batismo válido? Sim, é um batismo válido. Algumas pessoas podem dizer, mas Jefferson, quais são as igrejas, quais são as denominações que a igreja católica aceita como batismo válido? Aí o que é que você vai ter que fazer? Adquirir esse livrinho aqui, o Código de Direito Canônico, e você vai no cânon 849, ou melhor, 849 é a matéria e a forma. Você vai no cânon 869. No cânon 869, aqui do Direito Canônico, página 222, nesse livrinho aqui, apresenta uma série de igrejas, aqui abaixo, uma série de igrejas que tem o batismo válido. Olha, eu não sabia disso. E eu tenho esse livro. E na página seguinte, na página 230, tem a continuação. Então, adquira o Código de Direito Canônico, né, e você verá se o seu batismo foi válido ou não. Se o seu batismo, mesmo que tiver sido por imersão, não tem problema. E com a fórmula trinitária, você foi batizado. Não tem problema se você foi batizado por imersão. Agora, vamos entrar num outro caso, Thaisa. O caso de pessoas solteiras. Uma pessoa sem batismo segue o processo normal, né? Batismo, comunhão e crisma. É claro, tem a confissão aqui também. Mas veja, vamos fingir que a Thaisa, ela é uma pessoa solteira, né? Ela teve o batismo dela válido e ela voltou para a igreja, sendo solteira. Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Se o batismo dela é válido, a primeira coisa que ela tem que fazer é se confessar. Porque pessoas que não tinham a distinção, não sabiam o que era pecado mortal e o que era pecado venial, e às vezes nem achavam que aquilo que era pecado realmente era pecado.
achava que era bobagem, né? Isso aí é radical demais, isso aí não precisa, isso não é pecado. Quando se converte ao catolicismo, algumas coisas são matéria grave e precisam ser confessadas. Então, por exemplo, a distinção entre pecado mortal e pecado venial, né? Que nós precisamos saber o que é, como que se comete um pecado mortal, quais são as suas condições. Sendo assim, se você vem, meu querido, minha querida, da igreja protestante e passou 20, 30, 40, 50 anos, eu conheço uma senhora que ela se converteu recentemente, né? Ela se converteu, eu acho que ela deve ter mais ou menos uns 6 meses, ela deve ter uns 55 anos. E a última vez que ela se confessou foi há 40 anos atrás. Então, a Não. primeira coisa, você sendo solteiro, busque a confissão para ontem. Busque a confissão. Não é que Deus vai estar lá a qualquer momento querendo, se você não conseguir se confessar para você ir para o inferno. Calma, não é assim. Mas, caso você tenha o estado civil de solteiro, a primeira coisa que você precisa, sabendo que o seu batismo é válido, é correr para a confissão. E o que eu recomendo? Que você faça uma confissão geral. Deixa eu trocar de cadeira aqui. A Cananda está perguntando se é confissão com qualquer padre. Sim, né? Sim, a confissão pode ser com qualquer padre. É claro, um padre católico, validamente ordenado. Então, a minha recomendação é essa. Faça uma confissão geral. O que é uma confissão geral? É uma confissão de toda a sua vida. Se você foi batizado na Igreja Católica, por exemplo, e se afastou dela e está voltando agora, minha recomendação, faça uma confissão. Mas, Jefferson, eu ainda não estou na catequese, eu ainda não estou me preparando para a primeira comunhão. Não importa. Faça uma boa confissão para você estar em estado de graça. Uma confissão geral de toda a sua vida. Então, para isso, aqueles que estiverem nos assistindo, se quiserem depois no nosso direct, na nossa página, envia o seu e-mail e peça para nós enviarmos um exame de consciência, um exame de consciência geral. Eu tenho um exame de consciência de 15 páginas. Então, você pode Ô, ir Jéssica, ali. tudo isso aí depois a gente pode colocar em post e deixar nos destaques, salvo, para facilitar. Uhum. A Júlia Cananda está Então, perguntando se não precisa ser o diretor espiritual. olha, a recomendação é que o confessor fosse o seu diretor espiritual, mas você pode separar. Você pode ter um padre que te confesse e um padre que te guie como diretor espiritual. A recomendação é que fosse as duas coisas unidas, mas não é obrigatório, é recomendado. Então, faça a sua confissão geral, né? Uma confissão de toda a sua vida. Busca aí na internet, você pode encontrar exame de consciência geral, exame de consciência, e busca e vai fazer a tua confissão geral. Como que se faz uma confissão geral, né? Primeira coisa, tente ser o mais objetivo possível, dizendo o pecado em si. Não vá para as generalizações. Por exemplo, qual é o primeiro mandamento, Thaisa? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ok. Então, o primeiro mandamento é esse. Se você diz assim, padre, eu não tenho amado a Deus sobre todas as coisas. Isso é muito geral, isso é muito genérico. Mas como especificamente você não tem amado a Por Deus sobre todas as exemplo, coisas? eu deixei de rezar, de orar. Isso aí é uma forma de você, né, deixar de amar a Deus, assim, que não é prioridade. Sim, sim, você deixar de ir à missa. Um católico que deixa de ir à missa sem uma justa e grave razão é pecado mortal e precisa confessar porque está pecando contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E não adianta só confessar o pecado em si. Você tem que ser também, tem que dar uma quantidade, pelo menos aproximativa,
né? Aí você pode dizer, mas Jefferson, eu nunca, não sei a quantidade de vezes que eu cometi esse determinado pecado. Então você tenta colocar uma margem aproximativa. Por exemplo, católicos que passaram, sei lá, 5, 10 anos sem ir à missa. Basta você dizer, padre, dos meus 20 anos até os meus 25 anos, eu passei 5 anos sem ir à missa. Ou então, pelo menos, padre, durante o ano eu ia à missa raramente. Ou então, padre, durante 10 anos da minha vida, eu cometi tal pecado tantas vezes por semana, né? Então, tente não ser genérico, tente colocar o pecado em si, sem contar detalhes, por favor. Você conta o pecado em si, padre, não tenho ido à missa, padre, pequei contra a minha castidade por meio de uma relação sexual com a minha namorada, enfim, mas tente ser o mais objetivo possível e aproximativo, né? E pega os 10 mandamentos, pega os 5 mandamentos da igreja, pega as bem-aventuranças também, pode servir como exame de consciência. Você pode pegar os pecados capitais, né? Você pode pegar as virtudes também e ver o que foi que eu cometi, né? O pecado às vezes da soberba, da gula, da luxúria, da ira. Então, sei lá, você tem que confessar essas coisas e o exame de consciência vai te ajudar nisso, né, para uma confissão geral. Se você é solteiro, você já foi batizado, você já fez a sua confissão geral, a outra coisa que você precisa fazer é buscar uma paróquia para receber a primeira comunhão e a crisma. O Diogo tá falando que teve muita dificuldade para fazer a confissão. Primeiro por vergonha, segundo porque ele não considerava algumas coisas como pecado e terceiro porque ele já tinha dificuldade para falar. Mas se você seguir esse passo aí do Jefferson de ser objetivo, específico, você elimina metade dessas dificuldades aí. Claro, tem um padre que eu gosto muito que ele diz assim: meu filho, você tem vergonha de confessar os seus pecados, mas você não tem vergonha de cometê-los, não é? Então, o que eu posso dizer também é o seguinte: escreva. Vale muito a pena escrever, porque aquilo ali te ajuda, né? E você não fica só nos pensamentos, vá para um lugar reservado, à parte, vai escrevendo o seu exame de consciência, né? A confissão, minha gente, é libertadora, né? Porque é ali onde você tira todas as suas máscaras. Você pode enganar todo mundo se fingindo de santo, mas ali na confissão é você e você mesmo. Você tira todas as suas máscaras, você tira e para o seu teatro ali na hora e você diz: pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. E você vai confessando quais foram. E veja, é um encontro maravilhoso, porque são duas coisas, né? O ideal e o real. Qual é o ideal do cristão? É ser santo, é não ter pecado, se quer venial, hein? É não pecar mais nesta vida, como a Santa Teresa d'Ávila, que nem como uma Santa Teresinha de Jesus. Este é o ideal. Mas o real, a gente olha para o nosso coração e percebe o quanto que o nosso coração é dividido com as desordens, com as nossas misérias, com, enfim, com as nossas limitações humanas, As más inclinações, né? com as nossas mazelas, como diz o povo do Nordeste. A Júlia Então, tá falando, se eu for genérica demais, o padre pode observar isso em mim? Pode observar isso para mim? a confissão ela não deve ser genérica. Por quê? Porque existem pecados que se referem, e se você não confessar na sua espécie, você não vai estar confessando nada. Vou dar um exemplo bem concreto. Uma pessoa chega para um padre e diz: padre, pequei contra a castidade. Certo, mas existem inúmeras formas de pecar contra a castidade. Sei lá,
Se você tem uma namorada e se você faz sexo com a sua namorada, você está cometendo fornicação. Se você é solteiro e tem uma relação sexual com uma mulher, você está cometendo adultério. E todos são pecados contra o sexto mandamento. Então não dá para confessar genérico, né? E se for casado, é um outro agravante também. Como? Se for casado, é um outro agravante. Sim, são agravantes. Então, você tem que especificar o máximo, né? Não contar os detalhes do pecado, mas você especificar, porque podem ter agravantes. Você ter uma relação sexual com a sua esposa e ter uma relação sexual com uma mulher casada muda tudo. Então, tente ser o mais objetivo possível, detectar a espécie do pecado a ser confessado. Após isto, aquelas pessoas que já foram batizadas, fizeram a confissão, procura a sua paróquia para fazer a primeira comunhão e a crisma. Agora, cuidado, tem uma parte do direito canônico que algumas pessoas leem assim e acham que pode ir lá e fazer. Calma. Por exemplo, diz o cânon 912. Qualquer batizado não proibido pelo direito pode e deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Veja, na minha experiência como mentor do apostolado do Cardeal Newman, estando à frente, eu posso dizer com toda a sinceridade do meu coração, aqueles que voltam para a igreja do protestantismo possuem um conhecimento sobre doutrina, sobre os ensinamentos, sobre os santos, inacreditável, formidável. Mas não adianta só você ter todo esse conhecimento, né? Às vezes, você vai precisar se submeter, né? Eu me lembro do Alexandre, que quando ele começou a caminhada dele, Alexandre é doutor, está fazendo doutorado, né, em matemática. E o padre disse assim, olha, meu filho, você vai receber sim a primeira comunhão, não sei se foi a primeira comunhão ou se foi a crisma, mas você vai fazer 2 anos de catequese, viu? Ele disse que ficou irado. Mas como assim? Eu sei de tanta coisa, tanto conhecimento, já li o direito canônico. Ele não disse isso, né? Mas eu fico imaginando algumas pessoas. Eu já li o direito canônico, já li o catecismo da igreja, já li o catecismo de São Pio X, já li todos os concílios. Por que eu vou ter que esperar? Sabe o que é isso? Resquício de protestantismo. Agora, é Eu já claro. fiz isso, eu fui uma dessas. Porque eu tinha lido o catecismo, já tinha lido várias coisas, e aí eu não queria, porque eu achava ali muito básico. E assim, já avisa, Jefferson, porque realmente não espere lá muita coisa da catequese. Você tem que continuar buscando Uhum. por conta. Mas eu acho que é mais um exercício de humildade, de obediência. Essas virtudes Sim, que você acaba adquirindo, né? Se você se submeter às aulas, né? exato, a paciência, a humildade, a obediência, mas eu repito o que eu disse no início: cada caso é um caso. Então, por isso, meu querido irmão, se você já tem toda essa bagagem de ensinamento da igreja, da doutrina da igreja, converse com teu pároco, veja o que é que ele diz, né? Se ele realmente, depois de fazer uma sabatina com você, realmente ver se você está preparado, mesmo que você está apto para receber os sacramentos, o sacramento da Eucaristia, e ele te permitir, ótimo. Mas se ele não permitir, não faça disso um cavalo de batalha. Se submeta. Agora, é claro, a gente precisa ser claro aqui, e eu não cesso de repetir isto. Você que é esse protestante que está voltando para casa, não precisa se escandalizar com o nível do catolicismo no Brasil. Se tem uma coisa que eu não cesso de repetir é o seguinte: nós não estamos num país católico. Os católicos são poucos, e são poucos aqueles que conhecem a fé. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: você vai encontrar catequistas, às vezes mal formados, você vai encontrar catequistas, às vezes, que ensinam tudo, menos a doutrina da igreja, e a Thaisa tem experiência com isso. Ensina coisa contra a própria igreja, que ela não ensina, que é o contrário. Eu me lembro, Thaisa,
que tem um casal que eles se converteram há pouco tempo, né? E eles foram, conversaram com o pároco, e o pároco disse assim: olha, meus filhos, eu vou colocar um casal de ministros da Eucaristia para acompanhar vocês. Vocês não aceitam? Claro, padre. São ministros da Eucaristia, já servem já distribuem Nosso Senhor, são católicos firmes há 20 anos, né? Eles ficaram tão entusiasmados que no primeiro encontro, qual foi o comentário, né, da catequese? Todas as religiões são boas. Tanto faz você ser católico, ou se você quiser pode ir lá para Macumba, para Umbanda também. O Deus deles é o Deus nosso, né? Se você quiser voltar para a igreja protestante, pode também. Gente, não é para se escandalizar não, viu? Não é para dizer, meu Deus do céu, que catolicismo é esse? Eu leio uma coisa e o pessoal crê outra. Não importa. Nós não estamos num país católico, aprendam isto. Você vai acontecer assim, os livros é a coisa mais linda. Todos os livros da igreja, de doutrina, de vida de santos, nossa, é a coisa mais linda. Aí você vai nas paróquias, na realidade, você vai ver que não é assim. Não se assuste. Porque o Uhum. joio vai estar no meio do trigo e nós que temos que fazer a mudança. A gente que tem que participar da paróquia e ter uma boa formação, buscar formação, para a gente também servir na igreja e melhorar e mudar isso. Claro. Eu digo uma coisa, o nosso problema não está só na questão religiosa em si. O nosso problema é anterior a isto, é a questão educacional. O nosso país é um país que lê muito, ou melhor, não lê nada ou quase nada, mas assiste muita porcaria. Esta é a verdade. Então, a mentalidade católica é formada não pelo catecismo, não pelo Código de Direito Canônico, mas por tantas ideologias, tantos pensamentos, tantas ideias dessa sociedade maluca que nós estamos. Então, não se escandalize com os seus catequistas se eles apresentarem coisas contra a fé ou falarem bobagem, mas seja um ponto para você dizer, eu estou aqui firme na fé, eu conheço a verdadeira fé católica, separando o joio do trigo, o ensinamento da igreja, dos falsos católicos. Mil maravilhas, meu irmão, faça É isto. cristalino. O Felipe falou assim, não sabia que era assim. Pois é, se não fosse assim, gente, é, a igreja não teria sofrido tanto êxodo aí nos últimos anos do catolicismo para o protestantismo. Porque são pessoas que só estiveram na igreja ali ocupando o banco, mas nunca conheceram o que era a fé católica. Porque uma pessoa que conhece profundamente, ela não deixa. O grande problema do nosso catolicismo aqui graças a Deus já resolvemos muita coisa, né? Mas é o mau testemunho dos católicos. Ou melhor, daqueles que se dizem católicos. Então, nós estamos num país muito tradicional na sua cultura, nos seus aspectos religiosos, mas é só uma religião devocional. Porque a minha mãe era católica, a minha avó era católica, E a uma minha coisa família cultural era católica e eu sou católico. cultural também, né? Sim, sim. Então, que seja um momento para você estar ali na catequese, não bater de frente, né? Mas passar todo aquele período para influenciar a outros. Eu me lembro de alguns casos que, graças a Deus, eu tive contato e que eles começaram a ensinar os próprios catequistas, que eles começaram a ensinar os próprios colegas de catequese. E foi uma experiência maravilhosa e você também pode fazer isto. O, o, eu conheci uma pessoa que também fez parte aí do nosso apostolado lá do grupo, e ele falou assim que ele mesmo participou da catequese, mas tinha vezes que ele era obrigado a corrigir a catequista. Porque falou, um exemplo, que foi a igreja que acrescentou os 7 livros na Bíblia. Ele falou assim, não, eu não posso ficar quieta. Senhora, ele explicou. Ó, foi assim, assim, assado, a igreja não acrescentou, foi definido em tal ano. Então, às vezes, vai ter situação que até você vai ter que corrigir para não ficar ali uma situação pior, né? Infelizmente, como foi o Uhum. caso dele. Então, veja, não é para a gente se escandalizar e muito menos cruzar os braços, não. Nós precisamos trabalhar para as pessoas conhecerem a beleza da igreja, os ensinamentos, os santos, né?
Então, se realmente o seu pároco no final disser assim, meu filho, você vai fazer o encontro de catequese, viu? Vá, faça, sem medo algum. Veja, o Código de Direito Canônico diz o seguinte, que você pode e deve ser admitido à comunhão, mas a recepção da Eucaristia não é simplesmente individual. Qual é a praxis da igreja, Thaisa? Qual era e qual é ainda a praxis, a prática da igreja com relação aos sacramentos? A pessoa vai lá simplesmente recebe o sacramento do batismo e vai embora? Não! A praxis da igreja nunca foi assim, porque a recepção dos sacramentos, meus queridos, se dá na comunidade. A vida comunitária para um católico é fundamental, né? Então, eu não estou recebendo sozinho, eu faço parte de um corpo. Então, muitas vezes, eu acho que basta a gente refletir um pouco sobre a história da igreja nos primeiros séculos, né? Aquelas pessoas que se preparavam para receber o batismo, não iam receber o batismo de uma hora para outra, não era, Thaisa? Recebia? A maioria se batizava adulto, né? A maioria se batizava adulto e, além disso, o período de preparação não era 2 semanas, não era 6 meses. Durava até mesmo anos. Às vezes 2, 3 anos para a pessoa receber o batismo. Então, E a penitência, então? Que era pesado? pois é. Sim, às vezes a pessoa demorava anos para receber a absolvição, né? Confessava os seus pecados e depois, só de muita penitência, de jejuns, de mortificações, é que ela recebia a absolvição. Mas até lá era uma preparação. Então, se o seu pároco te exigir isso, participe dos encontros em preparação para a Eucaristia. Se for também em preparação para a Crisma, do mesmo jeito, tenha humildade, meu irmão. Tem uma dificuldade muito grande que os protestantes, aqueles que voltam para casa encontram, né? Que é o seguinte, e com relação aos padrinhos, se depois que eu recebi a primeira comunhão, vou fazer a preparação para a Crisma, né? Eu não conheço ninguém, estou chegando na igreja agora, eu vou escolher quem para padrinho, né? Porque essa é a grande problemática. Muitas vezes os padrinhos são só padrinhos de nome, né? E não cumprem a sua missão, que é auxiliar os seus afiliados na fé. Então, a dica que eu lhe dou é o seguinte: participe da sua comunidade e Deus vai colocando as pessoas certas no momento certo. Sabe? Se ainda houver dificuldades para você encontrar uma pessoa que te acompanhe, que tenha uma fé sólida, uma fé católica sólida, converse com o padre. Você pode até mesmo chamar o padre para ser o seu padrinho, né? Mas converse com o padre. Cada caso é um caso. Se o padre dizer assim, não, você realmente está preparado, você pode receber, não precisa nem participar dos encontros de catequese. Ótimo, faça isto. O Cruz Santino falou: não sou ex-protestante, mas era um pagão batizado e passei por isso na catequese para a Crisma. Acabei conseguindo ajudar colegas com dúvidas, fiz grandes amigos e hoje atuo no serviço do altar. Que bênção. Olha, um exemplo bem concreto disso, né? Muitas vezes não, a revolta, o pecado que a Sagrada Escritura mais condena depois da idolatria é a murmuração. Não sei se vocês já perceberam. Eu estou relendo a Sagrada Escritura, né? E eu estou relendo o livro de Números. Gente, às vezes que aquele povo reclama, às vezes que aquele povo murmura, são incontáveis, sabe? Então não murmure, meu irmão. Seja humilde. Faça a sua comunidade uma comunidade viva, onde conheçam a fé católica, mas a partir da tua vida. Eu acho que essa primeira parte daquelas pessoas que são solteiras, nós já fechamos, né? Agora nós vamos entrar em pessoas, no caso, de pessoas
Deixa eu ver, batismo. Ah, tem um caso aqui interessante, que é o seguinte: vamos fingir que eu fui batizado na Igreja Católica. E depois eu fui batizado numa comunidade protestante. E aí, como é que eu faço? São dois batismos que eu tive, eu preciso me batizar novamente? A resposta é não. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O seu batismo como católico é válido. Se você foi batizado na igreja protestante e está voltando agora, você não precisa ser batizado de novo. Qual é o processo? Confissão geral e preparação para a primeira comunhão e a crisma. Agora sim, a gente entra no caso dos casados, né? Que são várias hipóteses aqui, vários casos que já me chegaram, né? E cada caso é um diferente. A primeira coisa, você que é casado, está voltando para a igreja agora, a primeira coisa que você precisa é regularizar a sua situação matrimonial para receber os sacramentos, caso ela não esteja regular. E a gente vai explicar aqui os passos, né, os casos. Então, por exemplo, um exemplo bem concreto que me chegou no ano passado. Graças a Deus eles se casaram este ano, no início da pandemia, 19, ou melhor, no início da pandemia. Eles voltaram para a igreja, né? Ele era católico, ela era protestante. Só que eles voltaram para a igreja e não regularizaram a situação deles. E já tinham recebido até mesmo a crisma e estavam comungando. Olha só que situação complicada. Eles estavam em situação irregular, já tinham recebido o sacramento da confirmação e estavam comungando. Que situação delicada. Não somente eles ficam, mas também eu, né? Que tenho que dizer, olha, a situação de você está irregular. E você falar isso para uma pessoa que está comungando, precisa ter toda uma delicadeza, né? Mas vamos lá para os casos, né? Primeiro caso. Duas pessoas, homem e mulher, foram batizados na igreja. Eles foram rebatizados numa igreja protestante e se casaram, seja no civil ou seja no religioso. Pergunta: esse casamento é válido? Não. Este casamento não é válido. Por quê? O princípio que você deve prestar atenção aqui é o seguinte: uma vez católico, complete. Católico para sempre. Católico para sempre. Sempre Então, católico. sempre católico. Então, não eram dois protestantes que estavam se casando. Eram dois católicos. Porque eles foram batizados na igreja católica. Então, eles foram rebatizados na denominação protestante, lá. Se casaram na denominação protestante, lá. Mas esse matrimônio é inválido. Segundo caso, e depois eu vou dar a solução para eles, né? Segundo caso, um deles foi batizado na igreja, ou seja, é um católico que foi batizado na igreja, mas ele foi rebatizado numa igreja protestante. E ele lá, pelas tantas, encontrou a mulher amada, o esposo amado, lá na denominação protestante. E ele, e ela, ou ele, né, nasceu e foi batizada lá, como católico, como protestante. Só para vocês entenderem. É um católico que foi batizado na igreja católica e depois se rebatizou na igreja protestante. E na igreja protestante, ele encontrou a esposa dele, que foi batizada como protestante. Ou seja, é um católico que está se unindo a uma protestante. Esse casamento é válido? Não é válido. Tanto o anterior como o seguinte, como este. Por que não é válido? Porque para um católico se casar com uma protestante, ele necessita da dispensa do bispo.
Então, vamos fingir que a Thaisa, ela é católica, né? E vai se casar com um rapaz protestante. Deus o livre e guarde, né? É, A não pelo ser que amor. traga ele para a igreja. E vamos fingir que a Thaisa vai se casar com ele na igreja protestante. É possível? É, desde que a Thaisa, em conversa com seu pároco, afaste todos os, vamos dizer assim, todas as condições que possam pôr em perigo a fé dela, e ao mesmo tempo ela receberá uma dispensa do bispo para se casar lá na igreja protestante. Porque quando um católico que foi batizado na igreja católica, mesmo que ele tenha se convertido e se batizado nessa igreja protestante, quando ele se casa na igreja protestante, ele continua católico. Então ele necessitava, sim, da dispensa do bispo. Agora Ô, vamos Jefferson, e fingir. se Ah, um exemplo, o bispo libera e me dá dispensa para eu casar com um protestante na igreja protestante. O sacramento lá vai ser válido? sim, sim. Por quê? Porque você tem a dispensa da forma canônica. Então, existem condições para que você receba o matrimônio, né? Ambas as partes querem dar o seu sim, mas também precisam de um ministro validamente ordenado para assistir aquele matrimônio. Quando falta o ministro, o bispo ele pode dispensar. E nesse caso é a dispensa que você vai receber. Um outro caso. Vamos fingir onde apenas uma parte, aquela parte que era católica, ela quer voltar para a igreja. Vamos fingir que a Thaisa, que era católica, ela se casou na igreja protestante, foi rebatizada na igreja protestante e ela quer voltar para a igreja. E o esposo dela não quer. Como é que se faz isso? Porque ela precisa receber os sacramentos. É o que eu mais encontro. O que eu mais encontrei nesses anos de apostolado, né? Quando um casal, um foi católico, se converteu ao protestantismo, encontrou a sua esposa ou seu esposo lá, e essa parte que era católica volta e diz assim: eu quero voltar a ser católico, eu quero voltar à fé católica. Mas a outra parte, a parte protestante, que às vezes é anticatólica, que às vezes tem um ferrenho preconceito contra a igreja, diz assim: se você quiser, você pode ir, mas eu não vou não. Eu me lembrei de uma coisa bem interessante, Thaisa, que está no Todos os Caminhos Levam a Roma, que eu acho que é um caso bem concreto, só voltando um pouquinho, né? Que era o Scott Hahn quando chega na paróquia, né? Ele foi conversar com o padre e o padre diz, né? Ah, meu filho, você está voltando para a Igreja Católica? Ah, mas não precisava não. Se você quiser, podia ficar lá, né? Até o Scott Hahn encontrou isto, né? Então, não se escandalize se Nossa, você eu nem ouvir lembro disso aí. Olha que uma... eu li, viu? Mas faz tempo. Não lembro dessa parte. Mas ele fala, ele fala. Então, É, vamos a voltar. Juliana está perguntando aqui, por favor, me ajudem. Eu e meu esposo casamos na protestante. Somos batizados, catequese e crisma. Eu voltei para a católica. Então, nesse caso, tá tudo certo, né? Só tem que fazer uma confissão. Este é Ó, o último caso, né, que eu ia falar, que é o seguinte: se você, Júlia, se você e seu esposo nasceram lá na igreja protestante, se vocês foram batizados lá na igreja protestante, se vocês se casaram lá na igreja protestante, é um casamento válido, é sacramento. Aí se você diz assim: ah, mas eu quero voltar, eu e o meu marido vamos voltar, queremos voltar. A gente pode fazer alguma coisa em nível católico? Sim, pode. Eu conheço um casal que eles nasceram na igreja protestante, foram batizados na igreja protestante e se casaram na igreja protestante. E quando eles se tornaram católicos, eles fizeram uma espécie de convalidação ou renovação de consentimento em rito católico. É possível você fazer isto.
e depois seguir todo o fluxo normal, né? Confissão, comunhão e crisma. Mas regularizar a situação, que é a primeira coisa que se precisa Mas fazer. pelo que eu entendi aqui que ela falou, os dois parece que já eram católicos, e ela falou assim que já foi crismado, eles, né, e tudo mais, tiveram 2 filhos, o terceiro a caminho. Mas ele não quer voltar. Ela falou que já se confessou. E ela casou lá. No caso, ela só teria que receber uma bênção, né? Se ela quisesse, né? Mas ele não quer voltar, então, Ele não nesse caso, voltou, mas o casamento dela, onde foi? Foi na igreja protestante ou na igreja católica? protestante. E eles foram, e Já parece que já foram então batizados e crismados na católica antes, pelo que eu entendi. somos batizados, catequese e crisma. Eu voltei para a igreja católica. Então, nesse caso, como eu estou assim complicado aqui, eu não vou responder agora, porque tem muitas mensagens aqui, mas eu vou colocar os casos aqui e talvez você se encaixe em algum deles. Mas veja, se só você voltou para a igreja, segue Eles o são fluxo católicos de normal. berço, ela falou. Como é que São é? católicos de berço, fizeram crisma e depois eles casaram na protestante. Então, é um matrimônio inválido, né? Porque são dois católicos que se casaram na igreja protestante. Mas agora que eu vou entrar numa situação como essa, né? Ela, uma parte que era católica, que foi batizada na igreja católica, mas depois foi rebatizada na igreja protestante ou se casou na igreja protestante, e uma parte, apenas uma parte, quer voltar para a igreja. Como que fica a situação dessa pessoa? Às vezes o marido ou a esposa é um anticatólico, tem um preconceito terrível contra a igreja. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai buscar algo que o direito canônico, no cânon 1161, a partir do cânon 1161, você vai buscar aquilo que a igreja chama de sanação na raiz, ou melhor, sanação radical, ou sanatio in radice, a sanação radical. Ou seja, você vai sanar o seu matrimônio na raiz. Então, converse com seu pároco, marque uma reunião com o seu bispo, vá na cúria e tente falar com o seu bispo, né? Eu tenho vários casos, infelizmente, de pessoas que foram orientadas de modo diverso, que é o seguinte, vamos fingir que o esposo da Thaisa continua protestante, né? E ela era católica, e ela voltou para a igreja católica. Infelizmente, eu já peguei casos que o padre disse assim, minha filha, você pode voltar a comungar normal, você pode receber os sacramentos normal, não tem problema não. Não, não é verdade. Se você, que era católico, e você estava lá na igreja protestante, e agora você quer voltar, mas o seu esposo ou a sua esposa quer permanecer lá, você tem que buscar sanar o seu matrimônio. Você tem que buscar a sanação radical. Então, não entre nessa onda, né? A igreja tem o Código de Direito Canônico para não tornar a igreja uma anarquia, fazer as coisas como nós bem queremos, né? Mas busque o seu padre e diga, padre, eu preciso receber a sanação radical. O meu matrimônio não foi válido. Por quê? Porque eu era católica e fui e me casei numa igreja protestante. E o meu marido ou a minha esposa permanece lá. E eu quero ter uma vida como católico. Então, o bispo, ele vai conceder a graça da sanação radical. O que é a sanação radical? O seu matrimônio vai ser sanado desde a raiz. Ou seja, o bispo vai considerar, ou o consentimento talvez que você deu na denominação
protestante, que você realizou o matrimônio, ou às vezes ele pode considerar o consentimento que você deu no civil, né, no casamento civil. Então, busque a sanação radical. Se o padre disse, pode comungar, normal, sua situação está boa. Não está. Se você está recebendo os sacramentos, pare imediatamente, né? Eu, infelizmente, já peguei casos de uma pessoa que já estava há mais de quase um ano, né? E o casamento dela era nulo, era inválido, e ela precisou buscar a sanação radical. E o matrimônio dele foi sanado. Bom, vamos para mais um caso. Um terceiro caso. Uma parte foi batizado na igreja, se casa com uma parte não católica, mas os dois querem voltar para a fé católica. Como é o processo? Normal. Se busca receber o sacramento do matrimônio. Se uma parte foi batizada na igreja católica e a outra parte não é católica, e os dois querem voltar para a igreja católica, normal, buscar o sacramento do matrimônio. E depois se confessa, é claro, para o sacramento do matrimônio, faz a primeira comunhão e a crisma. Um quarto caso. Estou indo muito rápido, Thaisa. Thaisa? Pode falar. Ah, um quarto caso. Uma parte, ela tem o batismo válido, seja na igreja católica ou seja na igreja protestante. Uma parte tem o batismo válido. E o outro não é sequer batizado. Inclusive, em breve, eu vou trazer um irmão que ele se converteu e o batismo dele está sendo realizado agora, hoje, lá de Pernambuco, ele. O nome dele é Pedro. E a mulher dele era católica, foi batizado na igreja católica, mas ele era pagão. Não tinha o batismo, né? Então, e os dois querem voltar à fé católica. Os dois estavam lá na igreja protestante, né? Ele não tinha sido batizado, não queria se batizar também, né? Mas a esposa tinha se convertido ao protestantismo, ele foi junto, mas não quis se batizar, ou seja, era uma católica uma católica com um pagão. E os dois querem voltar à fé católica. E nesse caso, o que é que nós fazemos? Existem duas maneiras de resolver esta questão. A primeira maneira é realizar o matrimônio com disparidade de culto. Ou seja, uma parte é católica, mas a outra não professa a fé católica. Uma parte é católica e a outra é pagã, ou às vezes ateia. Como é que vai se realizar um casamento de um católico com um ateu, né? Vai ser um casamento por disparidade de culto. E o Pedro, ele recebeu o matrimônio com isto, né? Com esta possibilidade. Ele recebeu o matrimônio com a disparidade de culto. Existe uma segunda maneira de resolver essa questão, né? Quando uma parte tem o batismo válido e a outra parte não é batizada. É o seguinte, você pode resolver de uma maneira inversa. A parte não batizada se batiza e automaticamente já recebe o matrimônio. Batismo e matrimônio. Eu peguei um caso, eu acho que deve ter mais ou menos um mês, mais ou menos, que um casal, eles estavam na igreja protestante, né, e o padre achou por bem, eles se tornaram católicos, e o padre achou por bem ela receber o batismo e depois se casar. Então, é uma outra possibilidade. Vamos para um quinto caso. Uma parte tem o batismo válido e o outro não tem o batismo válido. E a parte que não é batizada
se torna católica. E a parte que tem o batismo válido não quer se tornar católica. Não sei se deu para entender. É um caso um pouco complicado. É. É o seguinte: um rapaz, ele tem o batismo válido. E a moça, ela não tem o batismo válido. Ela não é batizada, mas ela quer se tornar católica. E a parte que tem o batismo válido, o moço, ele não quer se tornar católico. Como é que fica essa situação? A mesma coisa. Batismo e depois a sanação radical. Não sei se deu para entender, Thaisa. Não sei se o pessoal ficou com alguma... Deu para entender? Sim. Que é um caso bem complicado. Agora, eu vou tratar do último caso, que eu já dei uma resposta um pouco mais atrás, né? Que é o seguinte: duas pessoas, homem e mulher, que nasceram, que foram batizados validamente e se casaram na igreja protestante. É um matrimônio válido isto. É um sacramento válido. Infelizmente, algumas pessoas que eu já vieram a mim disseram assim: nossa, Jefferson, mas o meu matrimônio não é válido, e agora o que é que nós vamos fazer? Né? Nós estamos com a situação irregular perante a igreja. Certo que a sua situação está irregular, agora é buscar regularizar. Né? Às vezes o pessoal faz um drama, ok, tem que fazer um drama mesmo, né? Que passa 20, 30 anos longe da igreja e agora tem que regularizar a vida do dia para a noite, assim, também exige paciência, né? Você que está retornando agora, por isso que eu digo, paciência, humildade, mansidão, acima de tudo. Tem uma outra palavrinha que eu disse, obediência, né? Então, queira resolver a sua situação, mas não queira fazer as coisas nas pressas, sabe? Se o padre disse assim: ô meu filho, olha, o seu casamento eu só posso realizar daqui a 6 meses. Não é para você desanimar, não é para você dizer assim: vou procurar outro padre, né? Se conseguir um outro padre para realizar o matrimônio um pouco mais rápido, ótimo, né? Mas se você tiver que esperar 6 meses, que possam ser os 6 meses aprofundando sobre o matrimônio. Por exemplo, muita gente diz assim: Jefferson, o meu pároco disse que eu só vou poder receber a primeira comunhão daqui a 1 ano. Mas 1 ano é muito, né? O que é que eu vou fazer nesse 1 ano? Eu fico com aquele desejo intenso de ir comungar. Meu irmão, vai fazendo a comunhão espiritual. Meu irmão, vai aprofundando o mistério eucarístico. Vai lendo cada vez mais o que os santos ensinavam, o que a igreja ensina sobre a Eucaristia. E sobretudo agora, nessa época de pandemia, né, o Jefferson, que isso daí pode ocorrer bastante, né, essa demora aí. Pois é, Thaisa. Este ano mesmo, tantas pessoas que chegaram ao nosso apostolado que iam receber o seu batismo, que iam receber a sua crisma, que iam dar os seus primeiros passos na igreja, e teve que ser tudo cancelado. E o que é que você vai fazer? Vai murmurar? Vai dizer: oh meu Deus, e agora o que é que eu faço? Não, não precisa cair nesse desespero. Mas você precisa aprofundar a sua fé católica. Se a sua primeira comunhão é daqui a 1 ano, vai lendo sobre a Eucaristia. Se a sua crisma, um abraço, Joel, lá de Fortaleza. Se a sua crisma é lá daqui a 2 anos, vai aprofundando o sacramento da crisma. O que foi que os santos ensinaram sobre a crisma? O que foi que os santos ensinaram sobre o matrimônio? Né? Então, o que foi que os papas ensinaram sobre a graça sacramental? Jonathan, um abraço, meu irmão, lá do Rio de Janeiro. Então, vai aprofundando sobre esta realidade, sabe? Que você possa
se preparar com mais intensidade, que você possa ir aprofundando, buscando, pesquisando, escarafrunchando, como diz lá no Nordeste. Então, busque fazer todo este tempo de preparação para a recepção dos sacramentos um tempo de maior dedicação a conhecer o que você vai receber, para que não seja simplesmente um momento mágico, especial. É mais do que isso. Sim. Então, só voltando um pouquinho, né? Os dois nasceram na igreja protestante, os dois foram batizados validamente e os dois se casaram na igreja protestante. É um batismo válido, ou melhor, é um casamento, é um sacramento? Sim. Mas se uma parte foi católica alguma vez na vida e depois se casou na igreja protestante, este casamento é inválido e você precisa regularizar a Mas sua situação. antes tem que ver também se a denominação que eles fizeram isso também é válido, né? Porque tem umas que nem o batismo não é válido. Então, às vezes, Sim, sim, por isso que eu falei, né? Cada caso é um caso. Se o seu batismo foi por imersão e se foi também com a fórmula trinitária, se você nasceu lá, se você foi batizado assim e se você se casou na igreja protestante, sim, o seu casamento é válido. Mas se você veio com a sua esposa, com o seu esposo para a igreja católica, vocês podem fazer a renovação de consentimento em rito católico. Foi isto que aconteceu, por exemplo, com o Raul Martins. O Raul Martins, o Raul e a esposa, me fugiu o nome da esposa dele agora, Camila, é isso. eles nasceram lá, foram batizados lá e se casaram lá. Então é um matrimônio válido, é sacramento. Mas o que foi que eles fizeram? Eu acho que tem mais ou menos um mês e meio. Eles renovaram, eles fizeram a renovação do consentimento em rito católico. Foi isso que aconteceu. Dois outros casos, e agora já fecha um pouco da nossa live e o pessoal que tiver alguma dúvida já envia aí, né? Jefferson, e se os meus filhos não forem batizados? O que é que eu faço? Batiza, né? Não importa se a sua situação esteja irregular, não importa se você esteja buscando a sanação radical. Detalhe, gente, sobre a sanação radical. Às vezes, ela pode demorar, viu? 3, 4, 5, 6 meses. É porque tem que se montar todo um processo para saber como que foi realizado, né? Saber da parte não católica também. Então, veja, se os seus filhos não forem batizados, batiza os seus filhos. E como é que fica a questão dos padrinhos? Do mesmo jeito, se engaja na comunidade e se ainda encontrar dificuldades, padre, eu não consigo encontrar padrinhos que possam acompanhar os meus filhos, eu não consigo encontrar padrinhos que vão dar um bom testemunho de fé católica. Converse com o padre, com o pároco, né? Veja o que é que ele pode fazer. Quem sabe você pode até chamar o padre para ser o padrinho dos seus filhos. Um outro caso, e o último, né? Que eu encontro maior dificuldade também. É o seguinte, padrinhos para adultos. Pessoas que já têm os seus 20, 23, 25, 27, 30, 35 anos e que estão retornando para a igreja, né? Quando vão receber o sacramento ou estão se preparando para receber o sacramento da crisma, né? Que não encontram padrinhos. Mesma coisa, né? Às vezes só encontram católicos de BGE, que pouco ou nada sabem sobre a sua fé. Então, como é que eu vou chamar uma pessoa dessa para ser meu padrinho, meu Deus do céu? Né? Então, tem alguns ex-protestantes que encontram essa dificuldade. O que é que você pode fazer? Mais uma Eu, vez. Sim. Ah, eu, no meu caso, eu chamei a madrinha do meu batismo mesmo. Mesmo que ela não tenha, assim, um conhecimento profundo da fé, mas por consideração mesmo. aham. Acabei E você chamando. pode chamar. Se o seu padrinho, a sua madrinha de batismo ainda está viva,
né? Chama, né? Não tem problema Ela não. até, às vezes, ele até Mas, pode ficar ofendido, né? Ou pode até ficar aí ofendido se você não chamar, né? Porque assim, pelo menos a aham. minha tia ficou muito feliz. Ela, nossa, além E de eu quem voltar para a sabe, igreja, já é uma né? felicidade. Então, eu dar a chance dela também me crismar, ela ficou E quem bem feliz. sabe seja e quem sabe seja uma oportunidade, Thaisa, dessas pessoas também retornarem à fé, né? Você É, influenciando com o seu testemunho. sim. E se aprofundar, né? Sim, sim. Gente, o que eu posso dizer do apostolado nesses. é, Tá travando um pouco para mim. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Posso chamar algum padrinho de batismo que se tornou protestante? Olhe, não chame não, viu? Porque ele não tem fé católica. Como é que ele vai te ajudar, meu filho? Né? Ele não crê nas mesmas coisas que você. Pode ser. Olha, é muito complicado isso. Não chama não. É melhor você ir tentar trazê-lo para a igreja de alguma outra forma, né? Sim. Então, se engaja na comunidade, né? Conversa com o padre sobre isto e vê, né? Se não tem alguma pessoa ali mais preparada, né? E se você quiser chamar a gente do apostolado, nós vamos ser seu padrinho de batismo, de crisma, nem que seja para estar lá na sua primeira missa, para ver a sua comunhão e tudo mais. Nós tivemos uma grande alegria nesses últimos tempos, né? E alguns membros do apostolado, a Lídia, o Lucas, receberam o sacramento, né? A Lídia já deu o testemunho dela aqui no início do mês. Tem uma coisa, Thaís, que eu me esqueci de mencionar, que é com relação ao batismo, né? Eu já peguei casos onde a pessoa tinha sido batizada na Igreja Católica. O pai e a mãe levaram o sujeito para ser batizado na Igreja Católica, quando criança ainda. Só que, por ironia do destino, o que foi que aconteceu? Não encontraram a certidão, não encontraram a certidão de nascimento. Então, o que é que se faz nesse De caso? nascimento ou de Simples. batismo? A certidão de batismo, confundi. Então, a pessoa foi batizada quando criança ou quando adolescente na Igreja Católica. E não encontraram o batistério dela. O que é que faz? Simples. Faz aquilo que nós chamamos de certidão negativa. Se os seus pais juram de pé junto e também outras testemunhas juram de pé junto que você foi batizado, o padre ele pode fazer uma certidão negativa, uma Jefferson, certidão. Oi. mas assim, no meu caso, e às vezes até pode acontecer de outros, tem como solicitar a segunda via na secretaria. Aqui na minha igreja, na minha paróquia, eu solicitei a segunda via para ficar comigo e tá Aham. ok. Mas aí é que tá. Os casos que eu peguei, né? Por exemplo, eu li um caso muito engraçado. Uma senhora tinha os Tá travando. seus. Eu peguei eu me lembro que no início da minha caminhada, eu não era nem seminarista ainda. Lá na minha paróquia, lá em Pernambuco, uma senhora que já tem os seus 50 anos, eu acho que ela já devia ser um pouco mais idosa, ela devia ter uns 60 anos. Aí é que tá, a mulher não sabia se tinha sido batizada. Por quê? Porque os pais dela, o pai e a mãe, já haviam falecido, e se ela teve padrinho ou madrinha, não sabia. Né? E a certidão de batismo dela rodou duas, três, quatro, cinco paróquias e não encontraram. E aí, o que é que faz? Ela foi batizada sob condição, né? Mas se os pais da mulher juram de pé junto, né? Se existem uma testemunha, duas testemunhas que dizem que a pessoa foi batizada, seja quando adolescente, seja quando criança,
e se ela jura mesmo que a pessoa foi batizada, né, o padre, ele pode fazer uma certidão negativa. Teve um caso recente, eu acho que deve ter mais ou menos um mês que eu orientei, né? Ele foi batizado na Igreja Católica, né? E não conseguiram encontrar o batistério dele, porque ele ia se casar, né? Ele se casou, só que para o casamento precisa montar todo o processo, né? E precisa do batistério. Só que como o batistério dele não foi encontrado, o que foi que o padre fez? O padre nem havia lembrado, mas eu disse assim, olha, fulano, faz o seguinte, diz ao padre que ele pode fazer uma certidão negativa, porque se a sua mãe, o seu pai, e existem uma testemunha, duas testemunhas que dizem que você realmente foi batizado quando criança na Igreja Católica, o padre ele pode fazer uma certidão negativa. Gente, eu acho que é isso, viu? Não sei se o pessoal tem alguma dúvida, aí já Depois a vão. gente pretende fazer aí um post todas essas informações para não se perder e para ficar mais Aham. fácil, mais acessível e deixar aí nos destaques. E qualquer outra dúvida também é só procurar a gente no direct, né? Que a gente pode estar ajudando e respondendo. Aham. E qualquer dúvida que você tiver, reveja novamente a live, né, porque são casos específicos e veja qual é o caso, qual é o caso que você se encontra, né? Se você é solteiro, vai ser uma forma. Se você é casado, vai ser de outra forma. Se você foi casado, se você foi batizado na Igreja Católica e depois se casou na Igreja Protestante, veja qual é o seu caso. Então, O caso mais qualquer coisa. complicado aí é o dos casados, né? É. O caso mais complicado é você, que é casado e às vezes a parte que não é católica, que ainda é protestante, tem preconceito, ou até mesmo é contra a igreja, né? Fala impropérios, fala um monte de coisa para você, que você possa fazer disso uma santificação também, para rezar pelo seu esposo, para rezar pela sua esposa, né? E depois que regularizar a sua situação, talvez com a sanação radical, por exemplo, você possa comungar por ele, rezar por ele, né? Ô Jefferson, Enfim, eu acho que é isso, e Thaisa. para finalizar, né, eu queria deixar assim uma reflexão que independente do que você possa encontrar aí na sua paróquia, às vezes você vai ter uma catequese aí bem fraca, ruim, siga firme, porque a igreja ela não deixa de ser a igreja verdadeira e de Cristo, mesmo que ninguém viva isso e não dê bom testemunho e, enfim, ela sempre vai ser a igreja que Cristo deixou. Mesmo Se tem uma que. coisa é, pode falar. Mesmo que você não veja isso, né, na sua paróquia, no seu dia a dia. É como o Padre Paulo sempre afirma, gente, quando alguém vai estudar arquitetura, não vai estudar os prédios que caíram, que deram errado. Então, se você quer estudar realmente a fé católica, quer conhecer a fé O que católica, é a igreja? comece o que é a igreja, não o que você acha, aquilo que te passaram, aquilo que você tem na cabecinha. Procura ver, estudar, Na fonte. acompanhar na fonte a vida dos santos, aqueles que realmente viveram a A fé fé católica. católica. Porque realmente, meus irmãos, se você, meu irmãozinho, quer resumir a Igreja Católica a Judas Iscariotes, pelo amor de Deus, né? A igreja não se resume a Judas Iscariotes, meu irmão, né? Então, a igreja é santa, então procure os bons exemplos. Você que é casado, procure os bons exemplos de santos matrimônios, os pais de Santa Teresinha, por exemplo, a Zélia e o Luiz Martin, a Santa Giana Beretta Molla, né? Santos casados, sabe? E para que você possa ter gosto por esta fé e não se desanimar com qualquer coisa que você vê por aí e se escandalizar. Se tem uma coisa, Thaisa,
que a gente não pode é se escandalizar com os pecados alheios. Nem Nosso Senhor se escandalizava, E outra né? coisa, Jefferson, nem com o Papa. Porque assim, a nossa igreja ela tem dogmas. Mesmo que o Papa amanhã fala, não, a gente agora vai casar gay. A igreja ela tem dogma. O Papa não pode ir contra os dogmas. Se ele falar isso amanhã, no outro dia ele vai ser deposto. É diferente Uhum, do protestantismo. Entendeu? uhum. Então, essa é a segurança. Algumas pessoas podem dizer assim, nossa, algumas pessoas podem, depois dessa live, dizer assim, nossa, quanta burocracia na Igreja Católica, confissão, a pessoa tem que fazer catequese e tem que fazer preparação para a crisma e não sei o quê. Meu irmão, entenda uma coisa, a igreja não é anarquia nem democracia, sabe? Então, É vem para tudo a muito igreja, sério, certinho. vem para a igreja, mas se comporta como filho, que quer obedecer, que quer escutar, que quer aprender. E não se comporte como juiz da sua mãe, que é a igreja. Exato. Bom, acho que então é isso. A gente acabou falando aí praticamente tudo. E se tiver faltando alguma coisa, vocês podem perguntar. Se alguma coisa a gente não esclareceu, se ainda ficou alguma dúvida, é só mandar pra gente no direct. E a gente vai tentando responder aí. Então, Confessar que amém. então é isso, pessoal. O Marcelo e o Alexandre aqui só mandando. Thaí- Thaís, uma alegria, viu? Deus abençoe a todos que nos acompanham e se inscrevam no nosso canal, acessem o nosso site, queiram contribuir conosco, mas principalmente rezando por nós. Isso. Então, boa noite aí pra vocês. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Deus abençoe. Até mais. Até.